Boa tarde, boa noite, Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito. E hoje eu estou trazendo para vocês aqui uma aula um pouco diferente, ou pelo menos de um cargo diferente, né? Nós estaremos falando aqui, pessoal, ó, acerca dos auxiliares de serviços de apoio e administrativo educacionais. São 9 vagas, tá? Sendo uma mais uma PCD, melhor dizendo, totalizando aí 10 vagas, tá bom? Caminhando aqui, pessoal. Matheus, e o que é que faz ou o que fará um auxiliar, quanto ele ganha, qual é o ensino que ele precisa ter, o grau de escolaridade? Gente, fundamental, completo, tá? Ah, Matheus, eu só vou concluir ano que vem. Faça. Faça porque a nomeação ela não vem do dia para a noite, não. Podem fazer sem medo, tá bom? 1545 é o vencimento, mas aí se vocês quiserem depois eu posso gravar um vídeo dentro do portal da transparência de Palmeira, trazendo a atual remuneração aí do profissional, né? Deste profissional, melhor dizendo. São 40 horas semanais e as responsabilidades, Matheus, gente, é o ajudar em tudo na operação. Exemplo, fazer limpeza da escola, operar as máquinas copiadoras, fazer a distribuição de material de consumo requisitado, exercer atividades similares e com o mesmo nível de dificuldade. Tudo bem? Depois vocês leem aí com mais calma. Tudo bem? Vamos caminhando aqui. Olha só, Matheus, e quais os conteúdos que a gente precisa estudar? Gente, limpeza e higienização de cozinhas, utensílios, equipamentos e utilizados em cozinhas, procedimentos de limpeza e higienização de banheiros, perdão, materiais usados em sala de aula, atendimento de crianças com necessidades especiais, saúde e segurança na escola, atendimento ao público, equipamento de segurança em serviços de limpeza, materiais corrosivos, entre outros, como por exemplo, primeiros socorros, que eu grifei aqui, em razão de ter uma aula, né? Inclusive aqui no canal, no tocante a primeiros socorros, tá? Então, estejam à vontade aí para dar uma olhada lá, dar uma passada de olho, como a gente diz, né? A fim de ter um pouco mais de informações no tocante a primeiros socorros. Tudo bem? Hoje eu estou trazendo para vocês 10 questões, tá? Essas 10 questões, pessoal, o que é que acontece? Acaba que eu vou ter que eu não tô com o material aqui. Deixa eu ver se eu consigo abri-lo aqui, pessoal. Auxiliares. Só um instante. Eu achei que eu havia... tá aqui. Eu achei que eu havia... Já estava aberto, pessoal, aqui, mas acabou que não estava. Mas enfim, nada demais, né? Nada que atrapalhe muito a operação. Vamos caminhando. O documento vai abrir. Serão 10 questões, tá? Porém, o que eu achei foram mais questões aí voltadas para o auxiliar de serviços gerais, né? Que acaba sendo quase que a mesma coisa aqui, com um adendo aí de que aqui o auxiliar de serviços de apoio e administrativo educacionais, eles farão diversas atribuições. Tudo bem? Caminhando aqui, pessoal, vamos lá. Ele diz assim: lê as afirmativas a seguir. A afirmativa 1. As atividades de limpeza, higienização de uma instituição podem ter um escopo, né, um modelo ou um conteúdo, né, propriamente dito, bastante amplo, incluindo entre outras atividades. Sempre que vocês verem esse termo aqui, ele está acrescentando, né? Não é somente o que ele vai apresentar, entre outras. Aí vejam, remover capachos e tapetes, procedente à sua limpeza e aspiração de pó, quer dizer, tirar tapetes e capachos para limpar, aspirar o pó no piso e no o acarpetado, que eles chamam, né, que é o carpete, no piso acarpetado, que tem a presença do carpete, proceder à lavagem das bacias, assentos e pias sanitárias, com saneante e domissanitário. O que é isso, Matheus? Nada mais do que produtos de limpeza, minha gente. Vou até puxar uma seta aqui, porque a DMTech gosta de fazer graça, sabe? Ela gosta de fazer graça, ela é expert nisso. Ela bota uns termos que é para o candidato na hora da prova dizer assim: meu Deus, o que é isso? Será que... Mas se vocês fossem pelos sanitizante ali, né? Ou saneante, perdão. Produtos químicos, né, pessoal? De limpeza. Eu vou botar assim: produtos para limpeza, tá? Isso é um P ali. A letra não é das melhores, mas espero que fique pelo menos legível. Produtos para limpeza. Tudo bem? Então, quando vocês virem aí, de repente, que a DMTech gosta de fazer graça, né? Aí, se ela fizer na prova de vocês, saibam que são produtos de limpeza, tá? Por exemplo, desinfetante, varrer e remover manchas, né? Então, quer dizer, entre as competências do
do auxiliar às atividades próprias de limpeza, ele está dizendo que tem a utilização de desinfetante como um saneante domissanitário, além de varrer, remover manchas, lustrar pisos, encerados de madeira, varrer e passar pano úmido e polir balcões e pisos vinílicos de mármore, cerâmica. Gente, gabarito aqui, perfeito. São todos exemplos de atividades próprias de aspectos de limpeza e higienização, tá certo? Guardem isso. Sem mais delongas, gente, aqui vocês vão vendo a aula e depois param, printam, tá certo? E vão salvando esse material aí como resumo, porque assim, não tem muito o que fundamentar. É só entender o que a banca tá querendo, prestar atenção nisso aqui, ó, o comando da questão e seguir, tá bom? Vamos lá. Posteriormente à limpeza, quer dizer, depois da limpeza, a desinfecção é usada para reduzir o número de micro-organismos. Mateus, o que é desinfecção? Gente, é desinfectar mesmo, é tirar ali, né, o máximo possível de organismos que possam causar infecções, doenças, né, e outras coisas também, tá bom? Mateus, e o que são micro-organismos? Gente, aqui o micro, lembrem de microscópio, tá certo? São seres que só podem ser vistos, em sua maioria, ao uso do microscópio. Não são vistos a olho nu, como a gente diz. E essa ideia de micro é pequeno. O grande é macro. Então, quer dizer, pequenos organismos por remoção ou destruição e para prevenir o crescimento microbiano, quer dizer, de micróbios, né? Esse processo pode ser alcançado mediante a aplicação de agentes ou processos. Os agentes seriam químicos e os processos físicos, tá bom? A uma superfície limpa. A desinfecção é especialmente requerida em superfícies úmidas, as quais oferecem condições favoráveis ao crescimento de micro-organismos. Também certo, pessoal, gabarito. Exato, guardem esse conceito, ele pode reaparecer aí na prova de vocês, tá? No dia 14 de janeiro. E é de fato, esse vai ser o único vídeo, pessoal, que eu vou estar gravando para este cargo. Então eu peço que vocês usem aí como revisão, sobretudo ali na semana que anteceder a prova de vocês, tá? Eu estou fazendo, inclusive, a pedido de uma inscrita. Ela pediu, professor, faz um vídeo sobre auxiliar de apoio nas escolas. Aí eu dei uma pesquisada aqui no edital, analisei direitinho e elaborei esse material para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Gabarito letra A, tá bom? Caminhando. Questão 2. O conceito de lixões difere de aterros sanitários. Então já entendam que aterros sanitários é uma coisa, são, né, dados ambientes, e lixões são outros, tá bom? E o que são lixões, Mateus? São grandes terrenos ou áreas a céu aberto, vou só grifar essa partezinha para não ficar com muitos riscos, tá? Onde o lixo é despejado. Qualquer terreno, claro que não qualquer no conceito de ser qualquer um, mas qualquer que eu diga assim, um espaço grande onde eles destinem, né, os lixos que fiquem a céu aberto, pode ser considerado um lixão, tá? Já o aterro sanitário não. Esse aí, eles são lugares nos quais o lixo é compactado. Mateus, e o que é ser compactado? Gente, ele é pressionado ali na prensa, né, como a gente diz. Ele é compactado, ele é diferente do lixo normal, ele ganha aspectos diferentes na estrutura mesmo, tá bom? E é coberto com camadas de terra. Então, falou em aterramento ou aterros sanitários, lembrem da presença da terra, tá? Que existem camadas de terra sob o lixo ali. Tudo bem? Vamos lá? Em certos aterros existe o tratamento de gases e dos líquidos, né? Ainda porque no processo de decomposição aí, os lixos, né, os dejetos ali, eles vão naturalmente expelindo gases, né, até líquidos também. Tudo bem? E diz também que ainda há o controle de animais transmissores de doenças nos aterros, tá? Nos lixões a gente não vê isso não, pelo contrário, a gente vê o oposto, tá? É chega a ser até desumano, né, pessoal? Você vê pessoas naquela condição de estarem buscando alguma coisa ali, mas é o único meio que elas encontram, infelizmente. Tá bom? Gabarito correto, pessoal. Exatamente esse conceito. Guardem, de lixões e de aterros. Aqui vem outro conceito importante, percebam. A saúde e segurança do trabalho, a SST, perdão, consiste numa disciplina ampla, que envolve muitas áreas de especialização. Num sentido mais abrangente, é correto afirmar que a SST possui, entre outros objetivos, a promoção e a manutenção dos mais elevados níveis de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores dos setores de atividade, assim como a prevenção
dos trabalhadores de efeitos adversos, efeitos contrários, tá? Para a saúde decorrente de suas condições de trabalho. Ou seja, gente, é uma matéria que visa aí garantir condições dignas de trabalho, tá? Seja no aspecto do bem-estar físico, mental, social, ou ainda prevenindo ali condições adversas, né? Condições contrárias que possam prejudicar a saúde do trabalhador. Tudo bem? Logo, o gabarito também está correto. O gabarito da segunda questão também é letra A. Caminhando, pessoal, na questão 3 ele vai dizer assim: diversos resíduos que são descartados diariamente das entidades públicas podem ser reutilizados, reaproveitados ou reciclados. Aqui a gente chama dos 3 R's, né? Reciclar, reutilizar, reaproveitar e reciclar. Então, gerando amplos benefícios para a sociedade e para o meio ambiente, verdade. O alumínio, por exemplo, pode ser reciclado com um nível de reaproveitamento de quase 100%, quase 100%. Derretido, ele torna para as linhas de produção, ele retorna, perdão, para as linhas de produção das indústrias de embalagens, reduzindo os custos para as empresas. Perfeito, pessoal. Dentre esses conceitos, é importante que nós guardemos, sobretudo, o conceito de reciclar, né? E a gente vai ver ele aqui mais à frente, tá? Mas, assim, são 3 R's fundamentais. E, de fato, o alumínio ele tem esse benefício, por assim dizer, né? Quando utilizado, ele tem essa capacidade de ser derretido e reaproveitado aí, tá? Nas indústrias. Vamos lá, gente. No item 2 ele diz assim: a higienização dos ambientes das instituições é um processo que pode exigir a utilização de diversos materiais, verdade, e equipamentos de limpeza também. Assim, controlar o consumo desses materiais e, quando necessário, informar a chefia superior a necessidade de reposição dos mesmos é uma atribuição importante do profissional de limpeza. Não é? Então, quer dizer, você está sempre atento, está acabando o papel toalha, está acabando o sabonete, está acabando o papel higiênico, solicitar o reabastecimento, né? O abastecimento e a reposição dos materiais de consumo diário, por exemplo, como sabonete líquido, papel higiênico, papel toalha, é uma atividade desnecessária. Eu não sei por que ele está fazendo isso, mas eu apago. Deixa eu só pegar a borracha. Bem, aí seguindo, ele está dizendo, é uma atividade desnecessária. Olha, puxou de novo. Desnecessária, deixa eu usar o piloto, o marca-texto melhor, desnecessária a limpeza e a organização da instituição. E aí, minha gente, é desnecessário mesmo você fazer isso, realizar a troca, estar atento a esse tipo de situação? Claro que não, pessoal. O gabarito está errado, aqui é letra B. O item 1, de fato, está em ordem, porém, o item 2 pecou aqui, quando disse que é desnecessário vocês, futuros auxiliares, acompanharem aí a reposição, ou garantir a reposição, realizando mesmo, né, desses materiais. Sem mais delongas, a quarta questão vai dizer o seguinte para a gente: a vantagem de se reciclar o vidro é de que, além de economizar energia e diminuir a disposição de lixo não degradável na natureza, é que os cacos podem voltar à produção de novas embalagens, substituindo totalmente o produto virgem, sem perda de qualidade, inclusive para o mercado de alimentos, assim como embalagens metálicas. Isto está relacionado à temperatura de fusão. O que é a temperatura de fusão, Matheus? É a temperatura do derretimento, tá? Aplicada nesses materiais, bastante superior às necessárias para derreter o plástico, conhecido como PET. De fato, pessoal. Claro que para derreter um plástico a gente derrete até com a vela. Agora vai um vidro. É necessária uma temperatura muito superior. Além do que ele está enfatizando aqui, que o vidro ele tem uma capacidade muito grande de ser reciclado. Ele, sem falar que, ainda que quebrado em diversos pedaços, ele pode ser ali reutilizado na indústria também, seja para a confecção de novos materiais, né, semelhante ao exemplo do alumínio, bem como também na utilização para fins de alimentos, né? Quantos embalagens de vidros a gente não guarda, não é? A fim de reutilizar. Importante, gabarito correto. O item 2, perdão, da quarta questão vai dizer o seguinte: o servidor público deve zelar pelo patrimônio público, especialmente aquele da instituição onde ele exerce suas atividades. Assim, é vedado. Mateus, o que é vedado? É proibido, gente.
É proibido ao profissional de limpeza retirar da repartição pública sem estar legalmente autorizado, ou seja, sem ter autorização legal, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. É também vedado, entre aspas, proibido, a esse profissional depredar ou destruir o patrimônio público intencionalmente. Aqui é preciso ter algo que a gente chama do dolo, né? Que é a intenção ou a vontade de agir. Tá bom? Causando prejuízos à instituição e aos usuários de serviços. Gente, corretíssimo. Correto. Você não pode tirar nada do serviço do estabelecimento público sem autorização e tampouco destruí-lo de forma intencional. Assim fazendo, você incide aí até numa prática criminosa, né? Depredação do patrimônio público. Bom? Ou destruição, a depender do contexto. Tudo bem? Gabarito letra A, corretíssimo, quinta questão. É dever do profissional de limpeza exercer as suas atribuições com, guardem isso, rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim à procura prioritariamente de resolver situações procrastinatórias. Mateus, e o que é isso? Aquelas situações ali onde a pessoa está fazendo corpo mole, está com preguiça. Nas empresas a gente chama isso de desídia, né? Então, procrastinar é isso, gente, é deixar para depois, é ficar fazendo corpo mole, tá certo? Aí ele diz assim, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral aos usuários de serviços públicos. Esse profissional deve também buscar planejar o desenvolvimento das próprias atividades, de modo a garantir o máximo de eficiência no seu trabalho. Guardem isso, gente. Inclusive, é um princípio do direito administrativo, né? A eficiência do serviço público. Então, é fundamental. Tá? É fundamental que nós façamos nossas atividades com rapidez, perfeição, rendimento, não façamos qualquer corpo mole, tenhamos preguiça, né, no executar das nossas atribuições e entendamos, o mais importante aqui para mim é o seguinte, quando você age, quando você faz corpo mole, você está lesando o contribuinte, né, o destinatário daquele serviço público, tá? E que são as pessoas que garantem o funcionamento da máquina pública. Trazendo para o popular, são as pessoas que pagam o nosso vencimento, tradicional salário, né, no popular. Tá certo? Então lembrem disso, gabarito perfeito, correto aí o conceito. O item 2 ele diz assim: os materiais recicláveis compreendem um conjunto de elementos com características físicas e químicas favoráveis à sua reutilização como matérias-primas na indústria. Tá aí o conceito de recicláveis. Guardem, até aqui a questão está perfeita. Ele diz assim: como exemplo de materiais recicláveis estão as seguintes embalagens: a de leite longa-vida, as embalagens de alumínio, aí com grande quantidade de resíduos orgânicos quebrou, e quando ele diz assim, vou marcar em vermelho, tá? O que quebrou a questão. Grande quantidade de resíduos orgânicos não. Se for só o alumínio, a gente viu que o alumínio é reutilizável. E aqui, minha gente, vejam, embalagens plásticas de agrotóxicos, pessoal, aí é demais. Ô Matheus, e o que são agrotóxicos? No sentido da lavoura, são os tradicionais venenos, tá certo? A gente diz assim, né? Vou comprar um veneno para botar para matar tal praga, né? É o chamado veneno, tá? No popular. Eu gosto de me expressar no popular. Esse negócio tá usando muitos termos, não serve para muita coisa não. Tá bom? Então o veneno. Aí depois ele diz assim, resíduos de construção civil. Aí de fato, né? A gente reutiliza assim, sobretudo para fazer aterro, né? Aqui está em ordem. Aí ele diz papel com papel, beleza. Agora com grande quantidade de tintas. Em vermelho, lembrem, está errado. E resíduos orgânicos, não, pessoal. Se fossem os resíduos orgânicos, beleza, né? Os orgânicos se decompõem até mais rápido na natureza. Mas a quantidade de tinta, não. E ele diz assim, e praticamente, todos os tipos de castas. Ele botou castas, mas eu acho que a banca queria dizer cascas, né? Cascas de frutas. Aí, realmente, serve até como adubo para as plantas, não é? A gente comumente utiliza, tá certo? Logo, gabarito para a gente aqui vai ser qual? Só um instantinho, deixa a caneta querer pegar. Tá errado, minha gente. Logo, gabarito da quinta questão, letra B, tá certo? Letra B de Brasil, vamos em frente.
Sexta questão. Em determinados ambientes, como banheiros, o processo de limpeza pode exigir o enxágue para remoção de partículas de sujidade. Mateus, e o que bexiga é sujidade? Pelo amor de Deus. Ora, aqui é a tradicional sujeira, tá certo? É porque a DMTEC gosta de fazer graça. Isso é uma prova a nível fundamental, viu? Eu não sei o que a DMTEC tem na cabeça, não. Que ela arrocha termos assim que, no meu ponto de vista, são desnecessários. Tá? Eu não vejo como necessário isso, não. Mas, enfim. E de alguns micro-organismos. Esses aqui nós já sabemos o que são, não é? Pequenos organismos, visíveis ao microscópio, em sua maioria, que são arrastados com outros resíduos, verdade. Pode-se também aplicar o detergente ou outro produto químico, o qual vai atuar sobre as partículas de sujidade que se encontram aderidas, diminuindo a sua ligação à superfície. Correto, gente. Ele está dizendo o seguinte, olha, vejam, né? O detergente, ele tem uma capacidade de tirar, desengordurar, remover. Então ele está dizendo assim que esse processo de limpeza utilizando o detergente ou outro produto químico pode fazer com que as partículas de sujidades que se encontrem presas ali, aderidas, sejam removidas ou diminuídas da superfície de onde você estiver limpando. Ora, perfeito. Perfeitamente o conceito aqui. É exatamente isso. O detergente faz isso. Temos outros produtos químicos que também fazem, mas o exemplo foi muito feliz aqui. Tá bom? Vamos caminhando, gente. Ele diz assim: a higienização deve assegurar a eliminação de sujidades, né, as sujeiras, visíveis e não visíveis, tá? Não é só limpar o que você tá, não tá limpo, eu vou, não, tem que desinfectar, tá certo? E a destruição de micro-organismos patogênicos, o que é isso, Mateus? Que podem transmitir doenças. E de deterioração até de níveis que não coloquem em risco a saúde dos servidores e dos usuários de serviço da instituição. Esse processo deve respeitar a integridade das superfícies de trabalho e deve haver o cuidado de eliminar qualquer químico utilizado no processo de higienização. Um exemplo de produto que pode ser usado nesse processo é o álcool, que também pode ser utilizado direto nas superfícies com pano úmido. Correto, pessoal, perfeito. É um exemplo, não é o único, mas é um. É um dos, né? Um dos exemplos, perdão, eu aqui todo atrapalhado, era a caneta que eu queria. Tá bom? Corretíssimo o conceito. Ok? Gabarito pra gente aqui, ó. Letra A. A de aprovados que vocês serão, com fé em Deus, não me restam dúvidas. E se vocês assim o fizerem, eu torço por isso, falem comigo lá no Instagram, por favor. Professor, fui aprovado, as aulas do senhor foram importantes, que de repente eu posso até gravar um vídeo, se vocês quiserem, com vocês, tá bom? Trazendo o depoimento de vocês aqui para servir de inspiração para outras pessoas, né? Afinal, só vale a pena ser abençoado se a gente puder compartilhar a bênção, né? Vamos lá. Sétima questão. A promoção da segurança e da saúde no ambiente do trabalho exige um conjunto de medidas e cuidados que trazem consigo diversas particularidades, quer dizer, diversas coisinhas, detalhes, né? Coisinhas mínimas ali. Como, por exemplo, o profissional responsável pelos processos de higienização, de limpeza, né, gente? Higienizar e limpar. Pode deixar os equipamentos elétricos... Deixa eu pegar até a caneta aqui. Pode deixar os equipamentos elétricos de limpeza, como a enceradeira e o aspirador de pó, sempre ligados, sem supervisão, quer dizer, sem ninguém olhando, pois não geram qualquer risco de acidente com um membro da instituição. Por outro lado, os produtos de limpeza de composição ácida, como ácido clorídrico, devem ser sempre mantidos nos armários trancados, longe de umidade. Aqui a DMTEC ela mescla entre o certo e o errado, ela fica tentando confundir. Mas nós, alunos do Jornada ao Êxito, a gente não erra uma questão dessa. Porque sempre que vocês verem, e vai ser até redundante, né? Sempre que vocês verem o sempre, somente, apenas, todos, qualquer... essas palavrinhas que podem trazer para a gente ideias de generalização, restrição, negação absoluta, a gente sempre vai levantar a orelhinha e vai dizer, opa, peraí, deixa eu dar uma olhada. Quer dizer, eu posso deixar sempre ligado? Não, minha gente, só ligar quando for usar. Se na casa da gente a gente só deixa a TV ligada quando está assistindo, por que é que no poder público a gente vai deixar uma máquina que não está sendo usada ligada? Sem falar do risco de acidente elétrico envolvendo ali toda a instituição. Tudo bem? Caminhando aqui, ele vai dizer o seguinte: o conceito de lixo está intimamente relacionado ao conjunto heterogêneo de resíduos.
em geral sólidos, né? São os que a gente pode pegar. Originado das atividades humanas, ou seja, eles são provenientes, eles vêm das atividades humanas. Podem ser provenientes podem vir de refeitórios, instalações sanitárias, escritórios e oficinas, como exemplos, né? Englobando também as embalagens usadas. No entanto, frequentemente, o termo lixo, guardem aí, tá? Pode referir-se a aquilo que ninguém quer ou que não tem valor comercial. Não é o que muita gente diz? Ah, isso é lixo. Por que é lixo? Porque não tem mais valor comercial ou porque também não destina-se mais para o fim ao qual ele deveria. Tá certo? Aqui, pessoal, tá correto. São dois conceitos interessantes, porém o primeiro me parece mais amplo e mais feliz no contexto aí de abrangência, tá? Ele é mais completo, por assim dizer. Tudo bem? Gabarito pra gente aqui, ó, letra C. A afirmativa 2 está em ordem, né? E a 1 está errada porque usou aquele bendito sempre ali, tá bom? Sempre deixar ligado. Caminhando, gente. Antepenúltima questão. Um detergente é uma substância que se utiliza para a realização de processos de limpeza e higienização, verdade. Já que, em geral, ele dispõe de propriedades, que lhe permitem tirar a sujidade sem afetar o material submetido ao processo de limpeza. Isso, exatamente por isso que nós utilizamos o detergente para lavar os pratos, não é? Porque ele demora, ele não traz tantos impactos a longo prazo, mas a médio prazo não, até porque a gente lava, ensaboa e enxágua, né? Então vejam, ao realizar a limpeza de um material ou superfície, o detergente deve ser utilizado em uma esponja e retirado com água, exatamente o que eu falei que nós fazemos, né? Dependendo da sua composição e das recomendações de fabricante, esse produto pode ser utilizado para a limpeza de equipamentos, superfícies, materiais de cozinhas, banheiros, pisos, paredes, como exemplos. Gente, corretíssimo. O detergente ele é multifuncional, como a gente diz, né? A gente pode utilizar para diversas coisas, exatamente por essa característica. Ele, em tese, não afeta tanto onde nós formos utilizá-lo, né? E a posteriori, quer dizer, depois disso, a gente ainda pode utilizá-los em diversos ambientes aí no nosso dia a dia, tá bom? Perfeita a questão. Ele diz assim: plásticos são artefatos fabricados a partir de resinas, chamadas de polímeros, geralmente sintéticos e derivados do petróleo. Guardem isso, tá? São derivados do petróleo. Eita, acabou prejudicando um pouco ali. Deixa eu só apagar, pessoal, coisa rápida. Então, que seja, derivados do petróleo. Ele diz assim: quando o lixo é depositado em lixões, os principais problemas relacionados ao material plástico provêm da queima indevida e sem controle. Gente, não pode. Aí você vê pessoas queimando aqueles pneus, queimando plástico. Não pode, gente. Aquilo ali soltam gases nocivos, prejudiciais ao ser humano. Não façam isso, não. Sem falar do prejuízo também ambiental, né? Então vejam, quando a disposição é feita em aterros, o plástico, olha, veja, se ele está no lixão é um problema, porque ele demora a decompor. Mas se ele está no aterro ainda é pior. Sabe por quê? Porque eles dificultam a compactação e prejudicam a decomposição dos materiais biologicamente degradáveis. O que são isso, Matheus? São aqueles materiais que, gente, normalmente eles se degradam bem rapidamente, tá certo? Por que, Matheus? E os plásticos dificultam? Porque eles não são feitos de petróleo, pessoal. E no asfalto, que também tem petróleo na composição. Já repararam o que é que acontece quando chove? Por que é que utiliza-se petróleo para fazer os asfaltos? Exatamente pela capacidade de impermeabilidade que ele tem. A água bate e escorre. Então o plástico decompõe, cria como se fosse uma camada de asfalto por baixo da terra e tudo que está decompondo em cima dele não consegue fazer o processo normal de decomposição, porque ele torna as camadas impermeáveis, tá certo? Elas não passam da camada dos plásticos e afetam ainda a troca de líquidos e gases, gerando biodegradação de matéria orgânica, tá certo? Corretíssimo aqui. Muito bom esse conceito e assim serve muito como revisão para vocês, tá? Sobretudo que o plástico ele deve se fazer presente aí quando a banca for falar sobre recicláveis na prova de vocês. Tudo bem? Mais uma vez. Eita, agora também o marca-texto inventou de dar uma gaiatada, como a gente diz, né? Gaiatou aqui, mas vamos.
Esses são os adjetivos que a gente usa, né? Letra A é o nosso gabarito, tá bom? Vamos lá. Penúltima questão. A destinação adequada dos resíduos orgânicos é uma parte importante dos esforços relacionados à redução do lixo nos centros urbanos. Como assim, Matheus? Gente, a utilização daquelas lixeiras, separando orgânico, metal, vidro e papéis, é fundamental. E ele diz ainda, mais ainda no contexto dos centros urbanos. Por que, Matheus? No contexto dos centros urbanos? São as grandes cidades, gente, é onde normalmente tem mais pessoas, não é? Nosso país ele é assim urbanizado nesse contexto. As pessoas vivem mais hoje nos grandes centros urbanos. Aí vejam, nesse contexto, a compostagem destaca-se como uma alternativa para o reaproveitamento de resíduos biodegradáveis. Vamos ver. Assim, na compostagem, os restos de metal, de vidro e de papel são transformados através de máquinas e equipamentos em novas matérias-primas. Não, minha gente. A compostagem ela nada mais é do que o conjunto de técnicas aplicadas para estimular a decomposição de materiais orgânicos. Como é que a gente vai incluir metal, vidro aqui? Os papéis até iriam, né? Mas o metal e vidro não. A gente viu que o vidro é extremamente prejudicial e a decomposição dele, nossa, praticamente nem decompõe. Por isso que é reutilizado na indústria, tá bom? Errado. Caminhando para o segundo item, ou item 2, perdão. O servidor público, ao comunicar-se ou realizar o atendimento a um usuário que está enfrentando dificuldade de acesso a serviço na instituição, não deve demonstrar empatia, pois esse é um fator prejudicial à excelência no atendimento, pelo sangue do cordeiro. Não façam um negócio desse na prova, não. Lembrem da minha voz, lembrem desse vídeo aqui, e pela misericórdia celestial, não façam um negócio desse, não. Você dizer que a pessoa tem empatia. Ô, Matheus, e o que é empatia, hein? Gente, lembrem do seguinte, conceito bem simples. Colocar-se no lugar do outro. Sentindo as suas dores, suas dificuldades, tá certo? É ter respeito pelo próximo. Respeitar a dor do outro e buscar ajudá-lo. Então quer dizer que você tem que desrespeitar as pessoas no ambiente de atendimento, se você estiver no serviço público. E tão pouco tem que ajudá-lo, você tem que vai prejudicar o atendimento. Tá? Então sejam empáticos, né? Coloquem-se no lugar das pessoas e lembrem que só faz sentido estar no funcionalismo público se for para servir as pessoas. É esse o ideal de estar no serviço público. O nome já diz tudo, né? Serviço público. Por fim, última questão vai dizer o seguinte para a gente. Atenuar a burocracia. Matheus, e o que bexiga é atenuar? Eu não estou dizendo que a Demitec gosta de fazer graça. Pela misericórdia, não é mais fácil ela dizer diminuir. Não é não. Eu penso assim, pra quem tá colocando termo que ninguém tá numa audiência não, gente. Diminuir. Eita, o aqui ficou terrível, mas deu para fazer. Diminuir, não é? Eita, o R também, mas vamos embora. Vamos assim mesmo, diminuir. Certo? Diminuir a burocracia é uma forma de imprimir qualidade ao atendimento de serviços públicos, é verdade. Assim, o servidor público deve planejar-se e conhecer adequadamente toda a estrutura na qual desenvolve suas atividades, a fim de garantir que o rigor burocrático não irá atrapalhar a prestação dos serviços à comunidade. A nossa razão de existir no serviço público é essa, ó. Garantir a prestação de qualidade dos serviços para a comunidade. Tá certo? Aqui perfeito, minha gente. Eu só quero lembrá-los de que afim separado, como estar aqui, é igual a objetivo, tá? E o afim junto é de afinidade mesmo. Bom? Só para vocês lembrarem na hora da prova, de repente, sobretudo em língua portuguesa, né? Aqui é objetivo. O objetivo de garantir que o rigor burocrático... O que é rigor burocrático, Matheus? Aqui é você... Sabe aquela pessoa que você vai no órgão público? Aí você está precisando de... Você levou todos os documentos e cópias. Na verdade, menos uma cópiazinha. Após a pessoa disse que não ia fazer o teu cadastro porque está faltando uma cópia. Quer dizer, ela burocratiza. Ela deixa lenta, ela deixa amarrada. Ela faz questão de dificultar, tá certo? Então aqui eu vou botar o D, vou botar a palavra dificultar, burocratizar é isso, encontrei um termo, dificultar, tá certo? Dificultar a vida de vocês. E tem servidores que parece que saem de casa determinados a dizer assim, hoje eu não vou ajudar ninguém, vou dificultar. Mas enfim,
vocês serão aprovados para mudar isso, sobretudo lá em Palmeira dos Índios, tá bom? Vamos caminhando, gente. Logo, o gabarito para a gente aqui está corretíssimo, tá bom? A gente não pode ser agentes aí, sermos agentes que irão travar o processo, não. A gente tem que trabalhar com o objetivo de diminuir esse rigor e trazer mais qualidade, mais transparência aí para o serviço público. Tudo bem? Caminhando aqui, pessoal, nossa última alternativa. A limpeza manual úmida. O que é isso, Matheus? Utilizando a mão, o corpo, tá certo? Não deve ser realizada com a utilização de rodos, mops e esfregões. Nem mesmo panos ou esponjas umedecidas em solução detergente, sendo também desaconselhável a reutilização do enxágue posterior com pano umedecido, em água limpa, né? Assim, esse procedimento deve ser realizado exclusivamente com espanadores, espanadores, aspiradores de pó e enceradeiras elétricas. Minha gente, pela misericórdia celestial, não façam um negócio desse na hora da prova, não. Lembrem dessa aula, pelo amor de Deus. Como é que você está frente a um ambiente úmido e vai passar uma enceradeira elétrica? Vai passar um aspirador de pó? Vai passar um espanador? Para quê, minha gente? E outra coisa, ele está dizendo que na limpeza manual não deve... E você vai limpar com o quê? Se não for com rodo, com mop, com esfregão. Matheus, o que é mop? Parece com rodo, minha gente, só que é um pouquinho maior, não é? Então quer dizer, tá errado o item, tá? Eu fiz isso aqui já para botar aqui, ó. Tá errado. Gabarito pra gente aqui, letra B, tá? Logo, o item 1 é verdadeiro e o item 2 é falso. Espero que vocês tenham gostado, gente, que tenham ajudado vocês aí. Mas, por fim, eu quero deixar essa reflexão. Devíamos ser ensinados a não esperar por inspiração para começar algo. A ação sempre gera inspiração. A inspiração, porém, raramente gera ação. O porém foi eu que incluí, né? Quem disse isso foi Frank Timbold. Não sei nem se o nome é assim, mas espero que seja. Gente, o que ele está querendo dizer com isso? Pessoal, não esperem a oportunidade perfeita, não. Criem, comecem. Sabe o que você precisa fazer? Dá o primeiro passo. Eita, Matheus, me inscrevi para esse concurso, mas não achei material em lugar nenhum. Agora você achou. 10 questões que você pode ver esse vídeo 1000 vezes, até a data da prova, que certamente daqui sairão várias questões aí da prova, com esses assuntos, mas não limitem-se a isso, não limitem-se. Acessem as plataformas de questões, respondam mais, aproveitem, gente, 9 vagas. Se tiverem aí, eu vou dar um chute, tá, pessoal? Algo em torno entre, sei lá, se vai dar 1.500, 3.000 pessoas para esse cargo, mas se der, você só vai brigar ali com 50, 60, no máximo do máximo. Final do ano tá aí, minha gente. Muita gente vai fazer uso de bebida alcoólica e outras substâncias e não vai estar nem aí para estudar. Mas vocês não. Vocês estarão revendo o vídeo aqui do Jornada ao Êxito, compartilhando para os amigos, ajudando aquela pessoa que você quer que trabalhe com você após a sua aprovação de vocês, né? E estarão refrescando a mente, estarão fazendo questões. Esse foi o único vídeo que eu gravei para esse cargo. Pretendo gravar para outros também, tá? Mas espero que vocês tenham sido ajudados. Deus abençoe amanhã, à tarde, à noite, a madrugada de vocês, tá bom? Sigam firmes nos estudos, só depende de vocês. Caso sejam aprovados, não esqueçam, por favor, procurem-me no Instagram, tá certo? E deixem um relatozinho lá que depois eu leio aqui no canal, eu vou ficar muito feliz. Deus abençoe vocês, pessoal. Boa prova, bons estudos e até a nomeação.